Muito bem, eu sou o Rafael Aguiar, sou o presidente da SEQUA, sou formado em Sociologia de Educação e Direito em Sociedade, aqui pela Universidade Agostinho Neto, que é a universidade pública. Estou muito encantado e depois da apresentação prévia do amigo Celso, Dr. Manuel Mendonça, e também foi surpresa, não me havia dito que viria com a esposa, então é uma surpresa grata. E sou presidente da SEQUA. A SEQUA é a Associação para a Cidadania e Ensino de Qualidade. Exatamente. Criamos a associação em 2009, no Talatona, município de Belas, e portanto, o resultante de uma reflexão profunda sobre os problemas de Angola, de África e as causas estruturantes. E concluímos que as causas estruturantes estão mesmo na falta da qualidade de educação e de ensino, mas também na fraca cultura de cidadania ativa e criativa. Nós temos fraca qualidade de educação porque talvez por causa do processo de colonização, mas também de vários processos sociais que se seguiram, o nosso sistema de educação não está enraizado efetivamente nos nossos valores culturais e não vai buscar aqueles elementos da modernidade para acasalar e então construir uma base que permita o indivíduo livre, capaz de contribuir para a sociedade. O nosso sistema de educação reproduz um indivíduo altamente dependente, com a mão estendida à espera, portanto, que lhe seja resolvido tudo. E esse indivíduo depois vira uma pessoa que só reclama, não é? E, portanto, o Estado não tem capacidade, não há nenhum Estado que tenha capacidade de resolver os problemas individuais de cada pessoa, mas o Estado cria um indivíduo que espera que o problema dele seja resolvido. E então temos esse problema de educação. O ensino, que se diferencia ligeiramente da educação, porque o ensino é já formar o indivíduo para desempenhar um papel profissional na sociedade, também tem problemas, porque ele é eminentemente teórico. Os indivíduos que terminam, portanto, contentam-se com título, envaidecem-se com título, mas quando colocados diante de problemas concretos, não conseguem resolver. E cai-se numa frustração coletiva, em que todos se acusam sem que ninguém tenha razão. E então entendemos que, para não cairmos na mesma situação, devíamos criar uma associação que despertasse em relação a isso e que ajudasse o Estado, portanto, a investir mais na educação e a melhorar a qualidade de educação e de ensino. Mas depois vimos, a educação e o ensino, por si só, sem ação social, fica difícil. Então era preciso pegar a dimensão da criatividade, aliás, da cidadania, e cidadania ativa e criativa. Ativa porque as pessoas têm que conhecer os seus direitos, os seus deveres, mas exercitá-los. Mas exercitá-los não da forma passiva, é preciso também inventar, reinventar. E aí nós acrescemos a dimensão da cidadania criativa. E o nosso maior déficit, na nossa análise, na nossa humilde análise, em África, em Angola em particular, é esse. Nós não temos educação de qualidade, não temos ensino de qualidade e não temos cidadania ativa e criativa, porque o sistema bloqueia isso tudo. E essa é a nossa luta. E é nesse âmbito que nos constituímos como associação, juntamos um conjunto de jovens, homens e mulheres, por acaso tem mais mulheres do que homens, a ocuparem cargos de direção, e estamos a lutar. Mas, conforme devem imaginar, aqui o que mais apaixona é ou um apoio fervoroso ao governo ou uma oposição fervorosa ao governo. É o que mais apaixona, é o que mais tem adeptos, é o que é mais seguido. Você que vem falar de educação, de qualidade, de ensino de qualidade, cidadania criativa, depois vamos ver, mas ele está pró ou está contra? Bom, quando notar esse está contra, então daquele lado você perde o apoio. No outro minuto, você quando diz, diz uma coisa que eles interpretam, esse está a favor, bom, então aí você tem o apoiozinho.
Do outro lado você perde o apoio. E a sociedade está dividida de forma estanca exatamente assim. É exatamente assim. E nós, é nesse meio que estamos a tentar despertar os jovens de que a vida não é 100% pró e contra. A vida, portanto, tem que ser feita, cada um desempenhando o seu papel. E cada um usufruindo os direitos, mas tem de ter deveres. Porque quem esperar apenas por direitos não contribui e afunda-se. E quem estiver agarrado apenas aos deveres também não vai a lugar nenhum. E então a SEQUA está virada para isso. E é por isso que para nós é importante dialogar e interagir com pessoas de outras latitudes. Eu já estive na Alemanha, na capital, mas estive lá uma semana apenas e fiquei impressionado com a cultura comportamental e organizacional, portanto, da Alemanha. Exatamente. Eu fiquei mesmo impressionado, mas muito pouco tempo, e é por isso que fiquei empolgado quando ouvi o Dr. Mendonça já vive, o Celso Contoma, já vive muito tempo na Alemanha, etc. E eu não poderia faltar e deixar de ter essa oportunidade de interação. E então estou ávido de aprender. E uma das curiosidades que tenho é a primeira coisa, essa adaptação, portanto, de África, com uma cultura comportamental, uma cultura organizacional, virada para esses aspectos que acabamos de falar. Mas depois adaptar-se na Alemanha, onde, portanto, tens que ser mesmo, tem que depender de si. E tem que ocupar o seu espaço, para ter a sua vez. Como foi isso? Como foi essa adaptação? Bom, no princípio não foi fácil. Antes de tudo, queria agradecer as informações que nos transmitiu acerca da SEQUA. Eu acho a ideia formidável. E esquerda ou direita, tem que se procurar também a meia medida, para poder ter aceitação dos dois lados. Absolutamente. Isso é muito interessante e eu apoio 100% essa ideia. Aquilo que me descreveu é interessantíssimo. Nós precisávamos de fazer chegar essas ideias, aquilo que explicou, aos outros países africanos. Não é só para Angola, isso é válido para o continente completo. Acerca da Alemanha, pronto, eu cheguei à Alemanha também com 21 anos e pronto, não foi fácil, é um outro país, mas pronto, eu sempre tive essa garra. Tinha um objetivo que era estudar e tinha prometido a minha família que ia estudar. Eu quando vou tenho que voltar com resultados. Fui sempre assim. Pronto, foi difícil, mas tive que lutar, como qualquer outro estudante, tem que lutar no estrangeiro. Falta-te a mãe, o pai, a casa, os costumes, é tudo novo. Tens que aprender e a aprendizagem nunca acaba. Eu estou aprendendo sempre, até aprendo com os meus próprios filhos. Quando uma coisa é boa, tem que se aprender. A Alemanha tem muita coisa boa para aprender. Também tem coisas más, como qualquer outro país. Sim. Mas eu fico pelas coisas boas. Isso me deu força, porque depois acresce a responsabilidade, porque tu conseguiste ultrapassar uma barreira. Vem um que tem um problema e tens que ajudá-lo. Sempre fui assim. E com isso o indivíduo desenvolve uma certa responsabilidade e a responsabilidade obriga. E até hoje, antes diziam para o meu filho, tu és o filho do Nhomba. Nhomba é o meu nome de guerra. Por exemplo, aqui em Angola, se você diz Manuel Mendonça, o angolano não sabe. Se diz que é Nhomba, todos sabem. Ele contou-me uma vez, esteve em Portugal numa discoteca, o porteiro olha para ele, conhece o Nhomba? É meu pai, então entra, não precisas pagar. Sim, senhora. E há 2 meses atrás chamei um Uber em Berlim, tinha que levar para um sítio qualquer, o carro veio, o condutor olha para mim assim de um modo esquisito, eu entro no carro e a estante dele pergunta-me, conhece o David? Esse é meu filho, isso é que eu queria perguntar. Tem o número dele, eu preciso, ele nessa conversa desliga o taxímetro. Quer dizer, eu não preciso pagar, porque
sou pai do David. Disse-lhe depois ao telefone, olha, antes tu és filho do Nhombo, agora és pai do David. Yeah. É aquilo que nós fazemos que nos obriga então a ser boa ou má pessoa. Não é fácil, mas nós temos tentado dar o nosso melhor, é o nosso lema. A minha mulher, por coincidência, é assim também, por isso é que nós estamos sempre juntos. Há que transmitir aquilo de bom que nós temos para a geração vindoura. Nós agradecemos, é interessante acompanhar isto e fica então dividido com dois amores nesse caso, a África, Guiné e pronto, 40 e tal anos, não tem como não a Alemanha ser tua também, exatamente. E como lidar com isso? Olha, eu penso que as pessoas que estão longe da África sentem mais responsabilidade do que os que estão lá mesmo. Nós notamos isso quando falamos com os nossos conterrâneos lá em Bissau e nós estando na Alemanha, porque nós sentimos mais os problemas que o país tem. Eles têm uma capacidade de passar por cima, mas nós ficamos com isso a mitigar, a ver como é que se podia resolver este assunto. Não, o nosso país está connosco. Eu falo de mim, da minha esposa, porque às vezes tenho que travá-la mesmo, porque há situações inadmissíveis que nós temos que engolir. Não nos cai bem porque nós estamos, no nosso dia a dia, a sermos confrontados com uma outra cultura. Um governo que está a trabalhar para o próprio país, fazer as coisas, ir para a frente, e nós estamos aí para trás, né? É o problema crónico que nós temos na África, mas nós temos a vantagem de saber onde é que nós temos os problemas. Exato. E como solucionar esses problemas, se tivermos acesso aos métodos e meios de solucionar os problemas. E pronto, e o dia a dia do Dr. Mendonça, ação social, portanto, que realiza em prol portanto, é uma grande responsabilidade. E o dia a dia, Dr. Mendonça? Olha, o meu dia a dia começa com leituras, como diz a minha esposa. Eu agora estou a falar do meu dia a dia agora, neste momento estou aqui de férias. Mas se volto, eu sou professor de alemão. Tenho que preparar as aulas, à tarde eu tenho consultorias que eu faço, portanto, no meu domínio. Portanto, eu estou ligado às terapias, mais ligado para a parte das terapias, portanto, da naturoterapia. Trabalho muito com produtos naturais, sem esquecer os produtos químicos que nós temos na terapia. Portanto, trabalho, digamos, na otimização da terapia ou de uma terapia complementar que ajude com que os utentes, portanto, quem está a usar os medicamentos, não caia numa deficiência de vitaminas e minerais. Eu agradeço. Volto já ao Dr. Mendonça. Vou pedir só um minuto aqui para uma questão pertinente para a juventude da SECOA. Isso é para a juventude da SECOA. Nós aqui, a questão da emancipação é um vulcão. E ninguém está contra isso. Mas o que ocorre é que as mulheres aqui em África, em Angola em particular, com esse vulcão da emancipação, quando ascendem econômica e financeiramente, raramente há lares. Os lares estão a se destruir. Estão a se destruir porque, por um lado, a falta da capacidade de adaptação dos homens a esse vulcão. Por outro lado, também sinto que as mulheres se embalam com esse vulcão e a família está a desaparecer. Portanto, está com o Dr. Mendonça há quase 30 anos. Ouvi-la falar, é uma senhora culta, mas está com seu marido. O que é que pode transmitir a essa juventude que acha que depois de pôr as socas já não há família? Muito boa tarde mais uma vez. Quanto à família, a minha família é minha arma. Sozinha não tinha sentido. Eu ainda estou ativa a trabalhar. Ele já reformou, mas ocupa o tempo dele também, mais tempo ainda do que eu.
que às vezes digo que o birô dele é o meu rival, ou é a minha rival, o escritório dele, porque passa o dia lá fechado, se não está lá vai dar aulas, né? Agora está dar aulas, mas eu estou ativa ainda. E para mim a minha família é tudo, por isso para mim nunca foi questão de me sentir, sempre fui, como é que se diz, autónoma, financeiramente e em tudo, mas o meu complemento é a minha família. E acho também que isso, como disse, tem muito a ver também com a mentalidade do casal. Nós somos ativos em tudo, partilhamos tudo juntos, mas a minha vida, ele respeita e eu respeito a vida dele. E acho que talvez seja esse o segredo, porque de outro jeito não ia dar. Muito bem. Grande mensagem para a juventude feminina da SEQUA, mesmo angolana, de que efetivamente a família não é o oposto da evolução da mulher. Exatamente, sim senhor. E como, portanto, Dr. Mendonça pode ser útil a esse desafio de investirmos na educação, na cidadania, como forma de preparar a nova geração para não repetir os mesmos erros que estão a nos voltar para trás? Claro. Nós temos problemas crônicos na nossa África, no nosso continente. Temos uma falta enorme de pessoas qualificadas para assumirem certas funções. Nós temos o problema, ainda há pouco tempo estive a dar uma entrevista acerca do desenvolvimento da indústria farmacêutica africana. Nós temos o problema de falta de pessoal qualificado. Temos o brain drain, portanto a fuga de cabeças que não fica na nossa África, já são puxados para a Europa, onde vão ganhar melhor dinheiro. E um dos exemplos sou eu, né? Se o meu país tivesse aquilo que deveria ter, para me poder ter, havia de estar lá, não havia de estar na Alemanha. Porque eu gostaria de transmitir os meus conhecimentos à nossa gente. Uma vez disse, creio que estava a fazer uma palestra, creio que foi em Lubango ou aqui em Luanda. Já que não posso fazer a palestra na Guiné, faço em Angola. Estou na África e para mim é sempre um orgulho. Eu não quero levar comigo aquilo que eu sei, eu quero deixar ficar para a geração vindoura e que faça multiplicar isso, porque isso dá-nos uma potência de podermos resolver os nossos problemas, porque a política na África normalmente é ditada pelo Ocidente. É ditada porque está a faltar uma oposição contundente para poder dizer, espera aí, o assunto é nosso, nós é que temos que resolver. Vai demorar, mas eu tenho uma certa esperança. Há certas situações, por exemplo, na África Ocidental, que me dá um bocadinho de esperança, porque há uma revolta, para quem não sabe, diz logo que é o golpe de Estado, isto, aquilo, aquilo outro. Não. É a massa jovem, munido do nacionalismo são, estão a tentar fazer frente a essa pressão que o Ocidente faz em nos impor aquilo que eles querem que nós sejamos. Há que fazer frente a isso. E por isso é que eu penso que a educação tem um papel, eu creio, mais primordial em tudo, porque não há nada pior do que o indivíduo que não tem informação, não tem educação, não sabe ler, é comandado como um robô. E quem entende de alguma coisa faz frente, que é isso que nós estamos a falar neste momento. A meu ver é necessário, mas com alta velocidade, formar gente nossa. Isso é que eu queria transmitir. Sim, senhor. Nós agradecemos e apreendemos, portanto, penso que esse é outro problema que temos em África, que é a passagem do testemunho positivo. Temos esse problema, as pessoas não têm, às vezes podemos reclamar, mas muitos não têm espaço para passar esse testemunho. Não tem espaço. E um outro problema é que a nova geração acha que os mais velhos já não têm mais nada a dar. Também temos esse problema. E então aqui faz-se rupturas
rupturas sempre muito radicais. Portanto, uma ruptura em que quem estava já não tem mais nada a dar, ficou, e ele fica, mas também quando se fazer ruptura em relação a ele, já não tem nada mais a dar, ficou, e então não há um processo contínuo, onde se filtra o positivo, que transita, e o negativo fica. Portanto, não há isso. Corta-se tudo, o positivo e o negativo. Reinicia-se. Depois corta-se outra vez tudo, o positivo e o negativo. E uma das críticas que nós fazemos é mesmo isso. O colonialismo é mau no todo, mas tinha elementos que poderiam ter sido aproveitados. Quando fizemos a descolonização, fizemos o corte radical, fomos para o sistema do partido único. Do modo geral, portanto, falta de democracia pode ser má, mas tinha elementos, por exemplo, nós aqui em Angola, a probidade, o respeito pelos mais velhos, essa coisa de não tirar o bem público, de servir o outro, isso já estava incorporado. Mas quando cortamos o Partido Único, cortamos também tudo isso que é. E veio a democracia, que é boa, mas também depois veio a corrupção, veio etc. Bom, então, uma das coisas que eu apreendo aqui é mesmo isso. Eu falou de uma coisa muito importante, que tudo que fala social mexe muito comigo, é dessa parte que você disse que atualmente ou és do pró ou és do contra. Isso é que é, para mim, o maior erro que há. E nisso aprendemos, já que estamos a falar, nós que vivemos na Alemanha, é pena que a África, hoje em dia, a maior parte dos países são assim, ou és do pró ou és do contra. Por quê? Falta o nacionalismo. Porque se tudo que é bom, mesmo que tu sejas de outro partido, por que não vamos aproveitar? Exatamente. Por que não vamos dar oportunidade a essa pessoa? Porque o que está na base disso tudo é o país. Se isso que tu traz é bom para o país, por que não vamos aproveitar? Exatamente. Mas está-se a isolar grandes cabeças, grandes oportunidades só porque não pertence ao nosso partido. No dia que conseguirmos ultrapassar esse sistema, então a África vai ter novo impulso. Muito bem. Sim, senhor. Pois então, conforme vimos, tudo isso, a base é mesmo educação e ensino de qualidade, porque é o que desperta, é o que faz refletir, é o que permite identificar erros, corrigir e adaptar-se, e é a base que vai permitir com que efetivamente a África e Angola em particular possa efetivamente dar um salto que permita oferecer um outro estilo de vida e um outro futuro à nova geração. Pronto, então agora vou convidar o artífice desse encontro, de um jovem de Angola e de uma jovem de Angola, com um jovem na mentalidade da Guiné, que há muito, portanto, imigrou para a Alemanha, e sua esposa, aquele que propiciou essa passagem de testemunho. Nós reclamamos muito, mas em África os rituais de passagem de testemunho são esses que o Celso fez, juntar o mais velho e os jovens para dialogarem, antes de lhe passar a palavra, agradecer profundamente. Portanto, é isso que nós precisamos. E então eu convido Celso Salles, um escritor, é jornalista, é cameraman, é um ativista de África, é um agente de desenvolvimento sustentável, da cidadania ativa e da qualidade de ensino, para vir fazer, portanto, o encerramento dessa nossa conversa, debaixo da mulembeira, conforme cantou Teta Lando, um grande cantor angolano e africano. Faz favor, Celso.